Eu quero trazer uma palavra nesta manhã que talvez responda um anseio do seu coração. Você pode ter comentado recentemente: olha, eu já lutei muito, eu já batalhei muito, e parece que Deus não me ouve, parece que Deus desistiu de mim. A nossa palavra é: Deus não desistiu de você. Amém. Este homem que eu vou citar, ele estava numa luta há mais de 20 anos. E numa luta com o sogro. Olha, irmãos, tem gente que luta com o irmão. Ele tinha lutado com o irmão, ele tinha brigado com o irmão, ele tinha traído o irmão. Uma briga dentro de casa já é complicada, mas quando você luta com sogra e com sogro, quem aqui já lutou com sogra e com sogro? Não precisa se expor, eu sei que você não quer se expor. Não é fácil. Esse rapaz, ele havia usado de todas as formas os seus atributos para manipular, para enganar pessoas, mas ele encontrou alguém que manipulava mais que ele. Nós estamos falando de Jacó e Labão. O Labão era tão esperto que ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. E o Jacó já estava sem saber o que fazer. Mas é quando a gente não sabe o que fazer, é que Deus entra na nossa história e age em nosso favor e nos traz uma palavra de esperança, uma palavra de direção, uma palavra de restauração, uma palavra de recomeço. Você gostaria nesta manhã de receber de Deus uma palavra de recomeço na sua vida? Amém? Então nós vamos ler Gênesis capítulo 32, que diz assim, não é? Eu vou honrar esse chá, porque da última vez eu falei que estava frio, e dessa vez eu sei que ele está quente. E bem gostoso. Muito obrigado por quem preparou o chá. O João falou que criamos um verdadeiro problema de estado aí nos bastidores, por causa daquele chá frio. Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Vamos pensar que Jacó estava na sua casa e com o seu irmão. Obviamente o seu irmão Esaú era mais rude, mais robusto, mais forte, gostava de caçar. Pessoas que comem carne são mais fortes, pessoas que comem mais verduras são mais inteligentes. Diga amém, por favor. O pessoal não se dobra mesmo diante da alface e da cenoura, né? Só gosta de um bife bem acebolado mesmo. Mas o Jacó, ele era muito protegido, muito querido pela sua mamãe, e o Esaú muito querido pelo seu pai. Todos nós sabemos como é que acontece, o que é que se desenvolve, como se rola uma coisa, onde numa casa papai gosta do filhinho A, mamãe gosta do filhinho B.
Não sei se você já viveu isso. Não deve ser coisa boa. Eu sou filho de uma família de 9 irmãos. E lá não tinha tempo de preferência. Era uma batalha. Não entre os pais e os filhos. Era uma batalha entre os filhos. A gente não era fácil. Pense numa família que sobrevivia todos os dias. Aqueles que estudavam de tarde faziam o café da manhã e o almoço, e os que estudavam de manhã faziam o café da tarde e o jantar. Tarefas todas distribuídas. Mas quando você tem uma mamãe que protege um irmão e um pai que protege o outro, nós chamamos isso de acepção ou de preferência. Isso causa um trauma tremendo na vida da criança. E Jacó viveu isso. Aconteceu um cisma e Jacó precisou fugir. E nós conhecemos bem a história. Jacó foge, e nessa fuga, ele tem um encontro com Deus. Lá em Betel, ele dorme, e quando ele dorme, ele vê os anjos subindo e descendo, e quando ele acorda, ele percebe que Deus estava ali. Você sabe que mesmo quando você está fugindo de uma situação, quando você está buscando sobreviver diante de uma prova, você não percebe, mas Deus está ali, Deus está presente. E Jacó descobriu isso, e ali ele faz uma aliança com Deus. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me livrar, me sustentar, me der o pão para comer, eu de tudo darei o dízimo. Nós ouvimos agora aqui o irmão Vinícius, fez um momento de dedicação, muito bom, uma palavra boa, abençoada. Como nós precisamos, como nós falamos com Deus quando nós precisamos ir para enfrentar o problema, mas como nós esquecemos na hora de dividir os espólios. Somos complicadinhos, não é verdade? Já ouvi muita gente dizer assim: Senhor, se o Senhor me der aquele emprego, eu vou dar o meu primeiro salário, eu vou dar de oferta. Não prometa o que você sabe que talvez não tenha como cumprir. Eu conheci um casal, olha que voto tolo. Conheci um casal que o marido, concordando, a mulher concordando, ofereceu para Deus as núpcias. Eles prometeram não ter sexo durante a lua de mel. Bem, é uma coisa que eles decidiram. Como eles não conseguiram, ele carregou aquele trauma. Então, votos são coisas sérias. Quando você vota alguma coisa para Deus, é algo muito sério. E o Jacó votou. E Jacó foi. E depois de 20 anos de lutas lá, ele deixou uma luta na casa dos seus pais biológicos e foi viver uma luta, uma batalha na casa do sogro. Depois de 20 anos, Deus o chama de volta. Jacó, pega a sua casa, suas coisas, pega a sua família e volte para construir o altar que você me prometeu. Volta para a casa dos seus pais. É essa a história, meus irmãos. Depois de viver suas fugas, medos e crises, perdas na casa de Labão, Jacó trabalhou 7 anos por sua esposa Raquel. Depois teve que trabalhar mais 7 anos porque o Labão enganou e deu a Lia. Você já pensou, meu filho, você trabalhar um tempão para casar com uma mulher apaixonada e você acorda do lado que tem uma outra lá que não é tão virtuosa como aquela que você se apaixonou? O Labão era terrível. Depois de tudo isso, Deus disse: vamos voltar para casa. Só que voltar para casa implicava em enfrentar todas as coisas que ele já havia feito antes. Por que muitas pessoas que saíram de casa, seja um filho, seja um cônjuge, por que muitas pessoas têm dificuldade de voltar? Porque ele causou tanta dor, ele causou tantas perdas, que ele tem dificuldade de encarar os fatos que ele deixou lá atrás. Às vezes ficar onde está sofrendo parece melhor do que voltar e consertar os seus erros.
Mas Deus mandou e Jacó prontamente obedeceu. Sabe por que Jacó obedeceu? Não é que era bonzinho não, Jacó não era fácil. Só que Jacó entendeu que enfrentar o seu irmão Esaú era muito melhor do que enfrentar o sogro Labão, que mudava o seu salário, que enganava, que manipulava. Olha, se você conhece alguém que é mentiroso, que é enganador, que é trapaceiro, que é isso, que é aquilo, e você descobre que você também é, quando um trapaceiro encontra um trapaceiro maior, ele sofre. Quando um mentiroso encontra um mentiroso maior, ele sofre. Porque quando o inocente encontra o mentiroso, ele até fala assim, como é que ele pode mentir assim, tão na cara de pau? E aí você se assim, como é que pode? Agora, quando você é o que o outro é, aí você sofre mais. Por quê? Porque você sabe o que é que está sendo feito. E Jacó então é desafiado, é chamado por Deus. Jacó havia saído de casa fugindo, mas agora ele sai de onde? Da casa do sogro. Como? Fugindo. Tem gente que a vida toda é fuga. Não sei, não me lembro bem se é o Leão da Montanha, que falava assim, saída pela direita. Fugir. A vida é uma eterna fuga. A volta de Jacó, após ouvir a voz de Deus, envolveu grandes lutas no seu interior. Medo de encontrar o seu irmão a quem ele havia traído, trapassado. E ele cultivou um medo, porque ele ouviu o seu irmão falando assim para o seu pai, eu vou matar ele, eu vou matá-lo. E Jacó sai. Deus tem propósitos que precisam se cumprir, mas antes dos propósitos se realizarem, Deus precisa tratar o seu coração e restaurar a sua identidade. Aquilo que você fez no passado está se interpondo entre o propósito de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus quer realizar na sua vida, tem coisas que Deus quer realizar na sua família, tem coisas que Deus quer realizar na vida do seu casamento, mas está ainda sendo impedido por coisas que você não consertou na sua história. Tem feridas, tem mentiras, tem enganos, tem manipulações que Deus quer tratar, e você não sabe mais nem quem você é, você não sabe mais. Então vamos falar 3 coisas importantes aqui. Primeiro, entender que mesmo em meio às lutas e perdas, Deus está agindo em nosso favor. Você crê nisso? Mesmo com todas as perdas. Enquanto nós estávamos aqui na adoração, sobre a igreja, eu me vi como se eu estivesse num barquinho, no meio do oceano, sozinho. E eu comecei ali a pensar na minha adoração, como é que eu reagiria se eu estivesse num barquinho, no meio do oceano, e de repente alguns tubarões circulando perto de mim? Como é que eu reagiria? Porque a gente canta com um fervor, com uma facilidade tremenda. Aí eu comecei a me imaginar, como é que eu reagiria? Eu comecei a pensar, bem, o sol quente, quantos dias levaria para alguém me localizar? E eu já comecei a me ver magrinho, mais magrinho, sol quente, rosto queimado do sol, fome, sede. Como é que eu iria me cobrir do sol? E por último eu pensei, eu posso fazer uma oração e pedir o Espírito Santo para colocar uma cerca de fogo em volta do meu barco, para o tubarão não aproximar. Eu comecei a imaginar tudo isso ali durante o louvor. Porque é muito fácil a gente cantar, mas é diante da batalha que nós vamos expressar essa adoração que Deus está recebendo aqui. Então entender que mesmo no meio das lutas, das perdas, Deus está agindo.
Quer ver um exemplo? Juízes capítulo 6, quando Deus encontra lá o Gideão malhando no lagar. E Deus então chama Gideão, varão valoroso, e o comissiona para ser o libertador de Israel. Diz a Bíblia que havia 7 anos que os amalequitas, os medianitas estavam oprimindo Israel. Não tinham o que comer. Agora tente imaginar, no final ali, o texto vai dizer que Deus mandou Gideão pegar o novilho de 7 anos. Ou seja, quando aquela crise chegou, Deus providenciou a oferta, o sacrifício para culminar na vitória sobre a crise. Então, o dia que a sua crise começou, Deus já carimbou uma solução. O problema é que entre a crise, o começo da crise e a solução, tem uma trajetória. E nessa trajetória você precisa crer que Deus está com você. Eu e minha esposa conversamos com muita frequência sobre a nossa trajetória. Quando a gente senta lá na sacada do nosso apartamento, a gente lembra do tempo que a gente não tinha casa própria, do tempo que a gente não tinha plano de saúde, do tempo que a gente tinha que levar os nossos filhos na escola de bicicleta, no tempo que eu levei o João com 8 anos no hospital para fazer inalação com crise de bronquite de bicicleta. No tempo da sua crise, Deus está agindo. Nos dias das suas batalhas, Deus está agindo, só que você não está enxergando, porque nós andamos por vista e não por fé. Amém, meus irmãos? Então, durante 20 anos, Labão explorou Jacó, mas Deus o protegeu e o fez prosperar. E você conhece bem o texto, a maioria conhece. O Labão trapaceava, mas Deus dava a Jacó estratégias. Irmãos, eu nunca vi aquilo, cortar a vara listrada, colocar na frente do coxo de água, de comida, para a ovelha, ao cruzar ali, ia nascer aquela ovelha que Deus queria que desse para Jacó. Estratégias. 20 anos, irmãos, 20 dias já é um tempo, parece que é uma eternidade. 20 anos, irmãos, é muito tempo. Tente imaginar o que Jacó passou. Podemos confiar em Deus em todo o tempo, pois Ele é fiel e cuida dos seus filhos. Ele cuida, mas quando é que a gente acredita que Ele cuida? Quando o resultado chega. Mas quando o resultado não chega, a gente começa a pensar que Deus não cuida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse texto é maravilhoso, mas para viver esse texto, você precisa ter fé. Você precisa exercitar a obediência. Você precisa exercitar a submissão. Usufruir das bênçãos de Deus exige um posicionamento de obediência. O Jacó está lá nas suas lutas, escondendo o seu rebanho, lutando contra o seu sogro e contra os seus cunhados também. E então o Senhor fala: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo, e eu vou te abençoar. E o Jacó não perdeu tempo. Agora, irmãos, se o Jacó não tivesse problema lá, ele teria facilidade de obedecer à voz de Deus? Talvez não. Estou sendo abençoado aqui está tão bom, aqui estou prosperando, estou crescendo aqui nessa terra, daqui a pouco eu sou um magnata aqui. Mas a coisa estava feia. Então muitas vezes a crise, o seu deserto, é um estímulo que Deus dá para você ouvir a voz do céu e obedecer. Porque se você estiver no conforto é muito difícil obedecer.
Quando todos vêm dando um tapinha nas costas, é muito difícil obedecer. As provações podem fazer parte de uma jornada de fé. Não serão as lutas e provações que nos fará sofrer, perder as promessas, mas a desobediência e a postergação diante da palavra de Deus. Amanhã eu vou resolver isso. Que é a esposa aqui que já não enfrentou isso com o marido, alguns maridos meio lerdo, que a torneira está pingando lá um mês, e o miserável não conserta. Quem aqui já enfrentou isso? O chuveiro queimou, e está tomando banho frio uma semana, com essa temperatura maravilhosa de Curitiba, não é verdade? O carro está vazando óleo, e tem uma semana que ele vai dizer, que ele está dizendo que vai levar no mecânico, e não resolve. Postergar, deixar sempre para depois, deixar sempre para depois, deixar sempre para depois, e você está perdendo as oportunidades de Deus na sua vida. A desobediência, irmãos, fecha as portas dos céus, as janelas dos céus. Interessante, eu falei isso recentemente, que a Bíblia não diz que Deus vai abrir portas, a Bíblia diz que Deus vai abrir janelas. A arca, a porta quem abria era Deus, por fora, mas as janelas quem abria era o Noé, por dentro. Quando Deus diz que vai abrir janelas dos céus, significa que janelas só se abrem por dentro, e as bênçãos da provisão de Deus a chave dessas bênçãos estão nas suas mãos, porque a Bíblia diz, se você trouxer, se você for fiel, Deus abre, mas você tem dificuldade de crer nisso, e eu vou abrir. Quando Noé saiu, quem abriu a porta foi Deus, mas quando Noé abriu para a pomba voar, foi Noé que abriu a janela para a pomba voar. Você pode abrir as janelas dos céus, e Deus derramar bênçãos, através da obediência. As lutas, as circunstâncias difíceis, podem ser o remédio para Deus tratar o seu coração. Dizem aí, talvez seja verdade, não sei, mas diz que tem homens que têm medo de injeção, tem medo de tirar sangue para fazer exames. Cara macho, forte, grandão, cheio de gogó, na hora que chega diante de uma agulha, desmaia. Você conhece gente assim? Não precisa levantar a mão, por favor, não levante a mão. Mas uma agulhinha, né? Tem gente que enfrenta um exército, mas diante de uma agulhinha, ele desmaia. Eu conheço gente assim, começa a ficar pálido, e acaba desmaiando, o sangue desaparece. Eu não tenho medo de agulha, mas é impressionante, eu tenho umas veias boas, mas toda vez que eu vou fazer exame de sangue, elas desaparecem, elas têm medo, eu não. E para a enfermeira achar, às vezes, a agulha, eu fico olhando, ela fica olhando. É impressionante como que o estado emocional interfere em tudo na nossa vida. Jacó passou. Deus, irmãos, não desiste dos seus escolhidos. Se você crê que é um escolhido de Deus, você pode crer que os olhos de Deus estão sobre você. Eu passei no parque com a minha esposa essa semana passada, e eu vi duas mulheres no telefone assim, lá naquele parquinho lá do Positivo, lá no parque, e as duas estavam de costas para os brinquedos, e de frente para o parque aqui, e com o celular na mão. Eu falei com a minha esposa assim, pois é, elas poderiam pelo menos sentar de frente para os brinquedos, para ver o que as crianças estavam fazendo. Deus nunca fica de costas para você. Toda vez que você está trabalhando, lutando, chorando, clamando, Deus está com seus olhos fitos em você. Olha o que a palavra diz: porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar a sua força, em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão sobre os justos.
muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. A gente tem que verbalizar isso, até a nossa fé ser gerada. Tem gente pisando no seu calo, tem gente falhando com você, tem gente te perseguindo. Comece a verbalizar esses textos que são verdade, e o Espírito Santo vai gerar uma fé no seu coração, e você vai enfrentar essas situações, porque Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. Tem na Bíblia alguns personagens, por exemplo, Jonas. Tem aqui alguém que possa se parecer com Jonas. Deus tem que falar sempre 2 vezes. O meu pai nunca falava mais de uma vez. O meu pai era de uma, assim, seriedade tão grande, para não dizer que era brabo, que quando ele falava a última palavra, você tinha que estar de costa, e já dizer, sim senhor, e vai embora. Um dia o meu pai mandou comprar 10 itens no mercado, mas não me deu nada escrito. Sebastião, vai lá, compra isso. Eu saí memorizando, arroz, feijão, açúcar, eu tive que memorizar, e voltei com os 10 itens. Eu não vou viajar na maionese, mas eu ia contar algumas historinhas aqui, de criança que o pai manda fazer alguma coisa, a criança se perde no caminho, e a criança volta para casa, cadê aquilo que eu te pedi? Esqueci. Eu não fui criado assim. Eu fui criado de uma forma que o pai da cama, 5:30 da manhã, fulano, acendeu o fogão, porque aquele tempo era ou fogão de lenha, ou fogão de palha de café. A gente tinha um fogão que era palha de café, e o cano d'água passava ali naquele fogão, para esquentar a água do banho, serpentina. 5:30, meu pai dava a voz de comando do quarto. Sebastião, vai na padaria buscar o pão. Chovendo, sol, frio, calor, qualquer que for. Sim senhor. Pé na estrada. Quando Deus fala, é para a gente se colocar de pé. Quando Deus fala, é para a gente escutar. Quando Deus fala, é para a gente obedecer. O Jonas, Deus falou com ele, vai lá na cidade de Nínive. O que ele fez? Foi para Tarsis. Deu um passeio no fundo do mar, para conhecer como é que era o fundo do mar. Tem gente que às vezes Deus tem que colocar lá nas profundezas do abismo, para ele fazer uma oração sincera lá, Senhor, se o Senhor me tirar daqui. Irmãos, você já imaginou, o peixe é fedido, não é verdade? O peixe é fedido por fora, agora 3 dias dentro do peixe. O pastor Pascoal Peragini diz num sermão, que os gases do peixe é tão forte, que o Jonas saiu de lá, todo pintado, porque a pele não resistiu, ele saiu de lá meio assim, cheio de pinta, por isso que foi confundido com uma divindade. E Deus falou a segunda vez, na hora, o Jonas foi, contra a vontade. Por que tem que ser a segunda? Por que não pode ser a primeira? O Pedro, Jesus disse, Pedro, você vai me negar 3 vezes, de maneira nenhuma, pelo Senhor eu vou dar a minha vida, até aparecer uma pessoa e falar assim, você também, e o Pedro nega. Mas Jesus vai lá na praia, e faz a pergunta certa, Pedro, você me ama? E Jesus traz Pedro de volta. Jesus não desistiu de Pedro, Deus não desistiu de Jonas. O filho pródigo, nós conhecemos a história, ele vai, não sabemos quanto tempo ele ficou entre a saída e o retorno, mas ele retorna, e retorna fedido, e o pai o abraça, o beija, troca roupa, sandálias, anel no dedo. Deus não desiste, Deus não desistiu de você. Pense no que você já fez para fugir, para postergar aquilo que Deus tem dado a você direção, e você não tem obedecido. Em segundo lugar, entender que Deus conhece toda a nossa história. Você pensa que Deus só sabe o que está acontecendo aqui? Não, Deus sabe.
Deus sabe o que está acontecendo com você desde o ventre da sua mãe. E pode ter sido coisas boas ou não. Jacó tinha uma história. Deus não estava vendo Jacó somente na casa do sogro. Deus estava vendo o Jacozão no ventre da Rebeca, brigando com seu irmão dentro do ventre. O bichinho não era fácil, não. Os dois se engalfinharam lá dentro do ventre, e um quer sair na frente do outro. Deus conhece desde o início a sua história, as suas escolhas. Deus conhece as suas estradas. Deus conhece as suas decisões. Deus conhece. Deus conhecia o coração de Jacó, que ele era enganoso, trapaceiro, articulador. Deus conhecia. Só que Deus não fala com a gente: olha, você é um mentiroso, você é um articulador, você anda manipulando. Deus não chega falando assim. Deus vai colocar um espelho na nossa frente. E o espelho de Deus se chama prova. É quando a gente encontra alguém parecido com a gente. E aí dói mais. Jacó gostava de controlar as pessoas. Eu conheço um casal pastoral. Eu estou falando porque ela deu o testemunho público, que a esposa desse pastor, pensa uma mulher braba. Conhece que mulher braba? Mulher braba, quando ela bate o pé, o marido faz... Só que ela encontrou um marido que não fazia... Quando ela batia o pé, o marido, calma, assim, Rosângela. Essa mulher, quando jovem, solteira, levou muita surra do pai. E ela ficou muito brava. E ela, nunca, homem nenhum vai botar a mão em mim mais. Ficou braba, braba mesmo. A mulher tem que ser guerreira mesmo, mas não precisa ser braba. Olha para o seu lado, você não precisa ser braba. Né, filhão? Um rostinho desse não pode ser bravo, né? Mas às vezes atrás de um rostinho bonito tem uma mulher braba. Né, Débora? E aí ela se casou. Eles entraram num acordo. Depois de algum tempo, ele falou assim: ó, cartão de crédito, você só pode usar X. E ela ultrapassou a meta uma vez, duas vezes. Ele falou assim: ó, na terceira vez que você ultrapassar a meta, eu vou pegar o seu cartão, vou cortar o seu cartão e você vai ficar sem cartão. Um belo dia ela entrou toda serelepe em casa, toda cheia de bolsa. Ele falou assim: Rosângela, quanto você gastou? Estava promoção. Tinha uma promoção maravilhosa lá. Quanto você gastou? Ela tinha ultrapassado mais de 50% da meta. Ele disse: traga o cartão e já traga a tesoura junto. Não, traga o cartão, sem alterar a voz. Isso, quem estava dando testemunho era ela, não era ele. Era ela. E ela diz assim: meus irmãos, meu marido nunca levantou a voz, mas ele nunca recuou. Olha que coisa linda. Posicionamento, autoridade, governo dentro de casa. Deus conhecia o coração de Jacó. Aquela mulher encontrou um homem de verdade, que nunca agrediu com palavras duras, nunca agrediu com a sua mão pesada, nunca. Mas ele nunca deixou que alguém tomasse a sua posição de autoridade. Gente que manipula não tem autoridade. Gente que mente não tem autoridade. Gente que posterga não tem autoridade. Deus conhecia o coração de Jacó. Jacó gostava de controlar as pessoas. Você pode controlar por um tempo, mas não por todo o tempo. Você pode mentir por um tempo, mas não por todo o tempo. Jacó estava acostumado a fazer as suas articulações. Tem gente que quando começa a falar, você já sabe que está mentindo. Tem gente que quando começa a falar e se explicar, você sabe que a história é bem diferente. Deus conhecia o coração de Jacó. Jacó trabalhava com as pessoas como se fosse um negócio.
ele manda, quando ele sai, e ele descobre que o Esaú está vindo, ele manda presentes. Irmãos, dar presente é coisa maravilhosa. Eu gosto de dar presente quando posso. E receber presente é maravilhoso também. Mas é você comprar pessoas com presentes, para que elas se tornem, elas fiquem no seu cabrestinho. Tem pais que compram os seus filhos com presentes. Tem pais que compram os seus filhos com mesada. Ó, se você sair da linha, eu vou cortar a sua mesada. Eu já disse aqui uma vez que eu conheci um casal que o marido emprestava dinheiro para a mulher a juros. Até que não é uma ideia. Daria menos problemas. Melhor parar por aqui. Deus surpreendeu Jacó. Quando os mensageiros de Jacó vão, e ele divide assim, ó, o Jacó era tão esperto que ele dividiu as ovelhas, o gado, os bodes, os camelos, em 3 lotes, um aqui, outro aqui e outro lá. E ele falou assim, ó, quando aquele chegar, e o Esaú está irado, ele imaginando, o Esaú está irado, então, que é isso aí? É um presente. Quem que não gosta de presente? É, presente. Aí chegou mais na frente, isso aqui é mais um presente. Aí chegou, mas isso aqui é outro presente, meu senhor. Quem é que não vai ficar calminho? Na cabeça de Jacó, 3 presentes, está resolvido o problema. Pessoas eram como negócio. Eu dou presente, eu dou uma coisa, e essa pessoa fica tranquila. Só que o Esaú não aceitou os presentes. E os servos de Jacó ainda voltam e falam assim, e ele vem com 400 homens. E a coisa degringolou. Sabe o que acontece com isso? Quando Deus tira o controle das suas mãos? Acontece uma oração mais linda que Jacó podia fazer. Agora Jacó deixa as suas estratégias de lado, e Jacó se volta para Deus, e ele rasga o coração e fala assim, Senhor, o Senhor é o meu pai, é o meu Deus de Abraão, agora é o Deus de Abraão, agora é o Deus de Isaac. O Senhor disse que se eu saísse e voltasse para a casa do meu pai, o Senhor iria me proteger, o Senhor iria no meu caminho, o Senhor iria me abençoar, Senhor, e agora está aí o Esaú na minha frente. Por que, irmãos, que a gente precisa trapacear primeiro para orar depois? Por que precisa mentir primeiro para orar depois? Por que a gente precisa sofrer primeiro para orar depois? Olha o que Jacó fez. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Senhor me disseste, torna-te a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Primeira promessa, depois diz assim, ó, menor sou que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado eu passei esse Jordão, e agora me tornei 2 bandos. Ele rasga o coração, irmão, e diz a verdade. Eu entrei, Senhor, eu passei por aqui falido, estou voltando rico, abençoado. Eu sou o mais simples, porque eu tenho medo de Esaú, Senhor, porque eu trapaceei com ele. Jacó não escondeu nada. Irmãos, às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, irmão, pecado tem nome. Senhor, perdoa a minha mentira, Senhor, perdoa a minha trapaça, perdoa a minha sonegação, perdoe isso, pecado tem nome. E Jacó rasgou o seu coração. Tu disseste, certamente farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar. O tempo não foi capaz, suficiente para aliviar a dor e o coração de Jacó. Você pode ter 10, 15, 20 anos que algo ruim aconteceu na sua vida. Um trauma, uma ferida, uma traição, uma decepção, uma mágoa, mas está escondido aí. Está guardadinho as 7 chaves.
Depois de 20 anos, o coração de Jacó estava ali sentindo a mesma dor, sentindo medo de Esaú. E aquela voz de Esaú continuava na sua alma: eu vou matar Jacó, o meu pai já está velho, meu pai vai morrer, e quando meu pai morrer, eu mato Jacó. O Jacó sabia, ele conhecia essa história. Ele tinha que enfrentar a culpa, ele havia enganado o seu irmão. Irmãos, se tem algo que o homem não resiste, é um churrasco. Mas o Esaú foi enganado com um prato de lentilhas. Eu nem sei o que é lentilhas, irmão. Mas parece que é coisa boa. E o Jacó sabia fazer isso muito bem. O Esaú é o esfameado. E aí o Jacó chega, irmãos, quando você faz uma sopinha, uma canja, uma quireirinha, e você está naquela fome mesmo, irmãos, na verdade, qualquer comida é boa na hora que a fome aperta, sim ou não? E chega o Esaú do campo, passou o dia inteiro caçando, e quando ele volta, está com o estômago lá nas costas, e aí chega o Jacó com aquele prato cheiroso. Quer um pouquinho? Eu quero. Então me vende a sua primogenitura. Ele sabia o que tinha feito. Ele sabia o quanto ele tinha ferido o seu irmão. A culpa. E ele fugiu. 20 anos. Vamos parar aqui. Preste atenção. O que é que tem levado você a fugir? E fugir de quem? Para onde? Quanto tempo você está fugindo? Está na hora de acertar as contas. E Deus, antes de abençoar Jacó, Ele quer que Jacó resolva as pendências do seu passado. Em último lugar, entender que o amor de Deus jamais desiste da nossa vida. Coloca a sua mão direita no coração e pode dizer assim: bendito seja o teu nome, porque o Senhor nunca desistiu de mim. Quem aqui é pastor, sabe, pastora sabe, irmãos, se Deus desistisse de nós, por causa das nossas limitações e falhas, coitadinho de nós. Quantas madrugadas uma pessoa passa de joelhos, quando ele está diante de uma situação irreversível? Aí Deus intervém. Eu poderia contar aqui inúmeras vezes. Deus não desiste de você, mesmo diante de toda a sua resistência e indiferença. Preste atenção nisso, por favor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas servas, 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Jacó era durão. Preste atenção nisso. Ele lutou com Deus. Jacó agora era um homem maduro, depois de 20 anos trabalhando duro. Até então ele lá, quase um doméstico. Agora não, ele tinha que ter cuidado, ficou lá, ele diz que ficou no gelo, no sol, ele ficou na chuva, ele ficou lá exposto, enquanto Labão estava dormindo na sua tenda, o Jacó estava lá no meio do rebanho, tomando conta das ovelhas. Jacó era durão, mas Deus disse: agora chegou a hora de você acertar as contas. Olha o texto. E vendo este que não prevalecia, o Jacó, quando viu o anjo, e esse anjo é o Senhor, Jacó se agarrou com ele e lutou com Deus. Você sabe o que é lutar com Deus? Hoje a gente luta com Deus falando e dobrando os joelhos. Eu posso pensar que o Jacó estava ali, talvez em pé ou de joelhos, eu não sei, mas ele estava olhando para as estrelas, e ele estava clamando: Senhor, agora eu não tenho como enfrentar essa situação, o Senhor me prometeu, e eu estou aqui agora, Senhor, a minha família foi, eu fiquei aqui, mas agora, Senhor, eu não saio daqui sem uma resposta tua, Senhor. E Deus vem, e Deus segura Jacó, e Deus se agarra com Jacó. E Deus já estava dizendo para ele: vou resolver, vou te abençoar. Não, eu não vou te largar, eu não vou te soltar, enquanto eu não tiver certeza de que o Senhor vai me abençoar. Porque ele sabia o que iria enfrentar pela frente.
Ele não largou. Deus precisou tocar nele. Preste atenção. Muitas vezes, Deus quer te abençoar, mas você é tão resistente, que Ele tem que te ferir. Deus tem lutado com muita gente no propósito de libertar, transformar a sua vida. Ele tem usado intercessores e testemunhas fiéis. Deus tem colocado pessoas para orar por você, orar pelo seu casamento, orar pela sua família, orar pela sua casa, pelo seu trabalho. Deus tem colocado pessoas para orar pela sua vida, mas você é resistente, você é guerreiro, você é insistente. Aí Deus coloca pessoas para dar testemunhos na sua vida. Você ouve aquela música que você até chora, mas você resiste. O choro de muita gente não é como aquele que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não, você chora na hora da palavra, você chora na hora do louvor, você chora na hora da oração, mas depois você se endurece de novo. Resiste, não se submete, não se rende. O amor de Deus empregará todos os meios disponíveis para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para te salvar. E se for preciso, Ele vai tocar no seu corpo, vai tocar nos seus bens, vai tocar na sua família. Deus não vai desistir de você. Ele vai agir. Podemos entender o propósito de Deus quando somos feridos por Ele. Ele quer restaurar o seu caráter. Irmão, se tem algo que Deus não negocia, é caráter. O que é caráter? É a soma das nossas virtudes e defeitos. Por isso, às vezes, nós somos um caráter meia boca. Tem defeitos, tem virtudes demais. Mas quando você tem mais defeitos, é o mau caráter. Mas quando você cultiva o fruto do Espírito, você tem o caráter de Deus. Caráter de Deus. Ele quer restaurar o seu caráter. Ele pergunta, irmãos, tal qual Jesus fala com a mulher samaritana. Ele pergunta a Jacó: qual é o seu nome? Porque o nome de Jacó carregava esse significado: manipulador, esquematizador. E Deus pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Muitas vezes Deus vai perguntar: qual é o seu nome? Eles me chamam de trapaceiro, eles me chamam disso, me chamam daquilo. Você tem um cognome, você tem um estigma, você tem uma marca, e Deus está trazendo isso para a luz, porque Ele quer corrigir isso, Ele quer restaurar isso, Ele quer limpar isso, Ele quer tirar o seu passado da sua história, Ele quer despertar sua consciência para que o pecado nunca mais te aprisione você. Essa área nunca mais vai te ferir, essa área nunca mais vai te parar, essa área nunca mais vai levar você a postergar em relação à minha presença. Não, chega, vamos começar do zero, vamos apagar esse passado, vamos consertar essa história. Ele quer tratar não somente o seu coração, mas Ele quer tratar a sua história. E Ele diz para você: chega, parou, não dá mais para fugir. Meus irmãos, feche os olhos, por favor, e comece a pensar. De que você tem fugido? Quais fardos você tem carregado? Quais marcas tem carregado sobre você? Estigmas. Como é que as pessoas te chamam? Deus não desistiu de você. O pessoal da música que quiser pode vir. Ele chamou Jacó para o encontro. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, minha alma foi salva. Ele chamou Jacó para ter um encontro. Confrontou Jacó. Mas não confrontou Jacó para humilhá-lo. Não confrontou Jacó para expô-lo publicamente, simplesmente. Não, ele confrontou Jacó porque o amava. Ele confrontou Jacó porque ele tinha um plano, ele tinha um propósito.
Ele queria reconstruir a história de Jacó. Tanto é que hoje nós não conhecemos o Estado judeu como o Estado de Jacó. Nós conhecemos o Estado judeu como Estado de Israel. O nome que Deus deu para Jacó. Israel, príncipe de Deus. Deus quer que você tenha uma nova marca. Deus quer que você tenha uma nova história. Deus quer que você tenha um novo futuro. Mas Deus quer que você trilhe por novos caminhos. Restaurar a vida de Jacó. Olha o que acontece. Gênesis 32, 31. E saiu o sol quando passou o Peniel. Há um novo amanhecer na sua vida. O sol de Deus quer brilhar sobre você. O sol da justiça quer brilhar sobre você, para trazer vida. Nós sabemos, irmãos, que as plantinhas, elas ficam sempre inclinadas para o sol. Quando o sol nasce, aquela plantinha, os galhos das árvores, os galhos das árvores frutíferas, sempre os frutos são mais doces, aqueles que estão postados para a direção do nascer do sol. A sua vida vai se tornar mais doce, a sua vida vai se tornar mais produtiva, a sua vida vai se tornar mais abençoada, porque o sol da justiça quer brilhar sobre a sua vida. Ele sepultou o passado de Jacó em Jaboque. Jaboque significa esvaziamento. Nesta manhã, o seu Jaboque precisa ser aqui. Esvaziar o seu coração, deixar aqui a sua dor, deixar aqui as suas feridas, deixar aqui as suas manipulações, deixar aqui as suas mentiras, deixar aqui as suas esquematizações, deixar aqui o seu jeito de resolver as coisas. Confessar sem reservas. A Bíblia diz que aquele que esconde o pecado não prospera, mas aquele que confessa alcança misericórdia. Deus quer derramar misericórdia sobre a sua vida. Ele quer que você se renda incondicionalmente. Eu quero orar por você. Se você veio carregando nessa história de vida um passado difícil, doloroso, cargas pesadas, lutas intermináveis, e nesta manhã você chegou aqui e ouviu essa palavra, e Deus está te chamando. Eu não desisti de você. Eu quero restaurar a sua história, porque eu tenho um projeto novo para você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode vir.